Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu, e hoje nós vamos conversar sobre reabilitação, o papel da fisioterapia neurofuncional na recuperação de pacientes que tiveram o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. E quem vai explicar melhor para a gente sobre esse trabalho, como é que faz tudo isso, é a fisioterapeuta neurofuncional Marian Gonçalves, que está aqui conosco. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão comum, né, hoje. E falando sobre recuperação, né, só para quem está nos acompanhando também entender, hoje, por exemplo, você tem, não os dados em si, né, mas você tem sentido como profissional que o número de acidentes, né, do AVC tem aumentado? Sim, não, de dados mesmo estatísticos que a gente pode acompanhar pelo Brasil, de 2023 para 2024, a gente teve mais de 110 mil casos, né, de morte mesmo após AVC. Então, assim, dá para perceber que tem um grande aumento aí de 2023, 2024, agora 2024 para 2025, tem um aumento de 15% dos casos, mais ou menos, né? Que a gente vai acompanhando isso pelos dados que são disponibilizados para a saúde mesmo, e é complexo a gente pensar o quanto isso tem aumentado, mas também várias questões que levam a esse aumento, né? A questão do estilo de vida das pessoas hoje, o nível de estresse, né? Essa questão da gente ter uma vida que tem multitarefas, né? Também pode levar para a gente a esses acometimentos de saúde. E após, né, alguém sofrer um acidente e, claro, né, conseguir sobreviver, porque nem em todos os casos isso ocorre, mas graças a Deus alguns pacientes têm uma nova chance, né? Sim. E aí como é que a fisioterapia entra agora no pós, né, para garantir aí uma melhor vida para esse paciente? Sim, não, a fisioterapia é primordial para esses casos, né? A gente tem dois tipos mais específicos com relação ao acidente vascular, que é ele quando é do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico. Sendo esse isquêmico, o tipo mais comum que acontece, que é quando a gente tem uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, né? E a reabilitação, ela vem justamente para poder fazer o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Que esse nome é bem bonitinho, mas ele vem para poder trazer e poder estimular outras áreas do cérebro. Nosso cérebro é muito mutável, né? Então, ele vem para poder estimular outras áreas do cérebro para poder ajudar na função que aquela área acometida fazia e proporcionar também outras capacidades de gerenciamento de conexões mesmo, para a gente poder voltar a um estilo de vida, às vezes um pouco diferente, mas poder ter uma qualidade de vida, né? Às vezes poder voltar ao trabalho, né? Poder ter um convívio social bacana. Então, a fisioterapia, ela vem para poder ir tratando cada fase pós-AVC e poder cada vez mais ir devolvendo essa qualidade de vida às pessoas. E em relação a esses pacientes, né? Você percebe também que houve uma ampliação até da faixa etária? Sim, né? Assim, se a gente for pensar, antes a gente via isso muito acontecendo em idosos. Agora a gente vê, né, no público adulto e cada vez mais esse público jovem. Então, espera-se que ele aconteça mais ali para cima dos 50, 60 anos, mas hoje a gente já vê o público jovem acima dos 30 tendo muitos casos mais de AVC nesse público. E nesse público, não só esse público, né, mas de forma geral, você falou que o mais frequente é o isquêmico, né? Isso. O hemorrágico também é mais grave? Ele é mais grave numa fase aguda, né? Porque quando você tem o extravasamento de sangue, precisa ter uma resposta emergencial muito rápida, né? Para que, às vezes, tenha uma descompressão desse cérebro, às vezes tenha uma melhora daquele processo de edema, né, cerebral, mas a recuperação dele pós também tende a ter um pouco mais de evolução mais rápida. O AVC isquêmico, ele tende a ter uma reabilitação um pouco mais demorada, justamente para a gente poder conectar essas outras áreas para poder auxiliar nessas funções. E como é que isso acontece na prática? Agora revelando segredos aqui. Não, na prática, o que a gente tem na fase inicial, a gente tem uma fase em que tem muita flacidez, né? A pessoa fica realmente com muitas funções comprometidas. E aí a gente precisa fazer uma boa avaliação, saber qual área do cérebro foi acometida é a questão chave mesmo, né? Para a reabilitação. Então, você sabendo qual área foi acometida, se foi uma área motora, se foi uma área de fala, né? Se foi uma área de memória, a gente
trabalha em cima disso, né, juntamente com outros, né, terapeutas também. A equipe multidisciplinar é muito importante nesse processo, mas sabendo qual é a área, você vai ir de encontro com o problema para poder estimular exatamente aquela área que foi lesada com exatamente aquelas funções que aquela área fazia. Então, vamos supor que o paciente teve uma lesão específica na área motora, né, então ele vai ter dificuldade, né, de um lado do corpo, né, ou dificuldade dos dois lados do corpo, às vezes acometendo mais membros superiores, às vezes acometendo mais membros inferiores, e aí a gente começa a estimular aquela área, estimulando dentro das funções. Então, se a função é a caminhada, então o que eu preciso trabalhar até eu chegar, né, para poder proporcionar de novo uma caminhada? Precisa de alguma adaptação, né? Então, sabendo muito bem avaliar como essa pessoa estava antes, com o que foi perdido, e a área específica a gente consegue ir reabilitando. E cada pessoa é um organismo diferente, aliás, até a forma que a AVC atingiu aquele cérebro foi de maneira diferente. Sim. E aí, como é que funciona esse trabalho? Seu trabalho mesmo de identificar, existem testes ali, ou mesmo diagnóstico do neurocirurgião ou do o neuro, né, que fala. Isso. Ele traz essas informações? Quem vai avaliar nessa fase mais emergencial no médico é o neurologista ou o neurocirurgião, caso seja necessário, né, alguma intervenção cirúrgica. Mas, após esse processo, a gente consegue realmente ter esses dados através também de exames de imagem, né, que hoje os exames de imagem eles são muito evoluídos, eles mostram pra gente a área específica, e através da avaliação, como eu te falei, que aí a gente vai colher como que estava essa vida dessa pessoa antes e como que tá agora. Então, existem testes, né? Testes de força, testes de função, que a gente vai exatamente mapear qual foi aquela função, se foi só uma perca de força, se foi uma perca da amplitude do movimento, para a gente conseguir ir retornando. No caso, você está citando algumas dessas sequelas, né, Sim. posteriormente. Normalmente, pacientes que têm AVC, que tiveram AVC, chegam no seu consultório com muitas sequelas ou com sequelas mínimas. Qual é não digo um padrão, né? Mas ali o que é mais corriqueiro mesmo. Sim. A parte motora, ela é uma parte, né, bastante afetada, até porque as áreas cerebrais de maior acometimento são áreas bem centrais e que acabam acometendo muito a parte motora. Mas nesse período inicial, as pessoas realmente têm esse período de flacidez, que é esse corpo que não tem a presença de movimento. Talvez a cabeça mande alguma informação, mas o corpo não responde. Mas não está respondendo legal, exatamente. E aí, após alguns meses, né, ali 3 meses, 4 meses por aí, o corpo em si já começa a ter boas respostas. E hoje, na reabilitação, a gente tem não só estímulos externos para poder fazer esse processo de reabilitação. Então, quando a gente pensa em fisioterapia, a gente logo pensa em movimento, né? É um movimento corporal para poder voltar a alguma função. Mas hoje a gente tem outras técnicas também que são técnicas específicas de estimulação cerebral. Então, uma das técnicas que hoje se fala muito e que é associada ao movimento é a questão da neuromodulação, que são estímulos elétricos em que você vai estimular o cérebro naquela área específica para que ela tenha mais resposta, para que tenha mais potencial para você conseguir, junto com o movimento, fazer uma reabilitação mais adequada. E mais rápida, né? E é por isso que eu acredito, e você pode até dizer com propriedade, sobre a necessidade e a importância de vários profissionais dessa... Exatamente. Na verdade, muitos profissionais para atender esses pacientes. Essa equipe multidisciplinar ela é extremamente importante. Então, o médico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional vão conseguir, dentro de cada uma das suas áreas, né, poder contribuir nesse processo. A questão da fisioterapia também, a gente, né, precisa falar muito da necessidade de ser um profissional reabilitado para a questão, né? Porque, assim como a área da medicina, a fisioterapia ela também trata de maneira geral e ela trata de maneira específica. Então, dentro das formas específicas de tratamento, a gente tem a neurofuncional, a gente tem a traumato-ortopedia, a gente tem a ginecologia e a obstetrícia. Então, é importante você buscar o profissional que seja adequado para poder tratar o seu acometimento, né? Então, para um problema neurológico, procure um especialista neurofuncional para poder ter mais foco e ter mais aptidão também para poder tratar.
de fato, procurar ali quem se capacitou, quem se especializou nessa área, né? E, além desses exercícios, e você citou uma tecnologia, né? De que forma que a tecnologia hoje vem avançando e vem contribuindo para esses resultados mais rápidos dessa reabilitação? Sim, não, a tecnologia hoje contribui muito, né? Então, a gente tem as nanotecnologias e a robótica mesmo, e a tecnologia associada, a tecnologia assistiva para poder ter algum processo de adaptação, que traz para a gente mesmo uma somatória, né? De processos e procedimentos que vão agregando. Então, nessa atualização, a gente tem a neuromodulação, a gente tem a estimulação magnética, né? A gente tem outros meios também de implantes, que são estimuladores cerebrais também, que aí já entra mais na área do neurocirurgião, mas a gente tem essa tecnologia para poder auxiliar muito. Então, às vezes um óculos de realidade virtual, a neuromodulação, que é um aparelho elétrico, a questão da game terapia também, que você está fazendo reabilitação e você está estimulando, né, o lúdico, a brincadeira, a criatividade. Então, é justamente a tecnologia associada com a reabilitação para poder potencializar esse cérebro dentro de toda a sua magnitude. Nossa, são muitas ferramentas, né? São muitas ferramentas. E tem, por exemplo, você tem um consultório, lá no seu consultório é possível ter algum acesso a alguma dessas ferramentas? Isso, aí no meu consultório eu trabalho com essas terapias especializadas e trabalho com essas terapias tecnológicas também, né? Que auxiliam e fazem com que justamente esse tempo de reabilitação ele seja mais encurtado, né? Então, se você vai ter os estímulos que são externos, esses estímulos externos ao corpo, associado com a reabilitação mais específica, né, de estímulos cerebrais, você consegue somar essas forças e trazer um tempo, né, mais curto para esse processo de reabilitação e também uma reabilitação em que ela seja mais dinâmica, que ela seja, né, mais diversificada e agregue, né, valor para todas essas áreas do cérebro estarem desenvolvendo a sua potencialidade. Com todas essas disponibilidades hoje que tem no seu consultório, assim como tem talvez em outros locais também, existe um tempo médio ou um tempo determinado para a recuperação de cada paciente ou varia? Varia bastante, né? Como eu te falei, vai variar de acordo com a área que foi lesada, de acordo com o tamanho da área que foi lesada, com a complexidade, se esse paciente teve alguma intercorrência no processo hospitalar ou não, né? Então, assim, a gente está falando de um indivíduo específico e que a gente precisa avaliar ele de forma específica também. Então, assim, a gente sabe que às vezes um processo de reabilitação é mais demorado, mas pode ser que para um indivíduo não. Então, a vida que ele tinha antes, se ele antes já tinha algum tipo de atividade física, né, a rotina que ele tinha antes, a questão, né, até da alimentação. Então, tudo isso vai interferir no processo de reabilitação. E aí, às vezes, a gente tem essa variabilidade do tempo de recuperação também. E desses pacientes que você já tratou, que já recuperou, né, que conseguiu talvez dar de volta uma certa qualidade de vida, tem algum relato muito bacana assim, que você pode compartilhar com a gente? Eu tenho, né, vários relatos assim, de pacientes que foram um sucesso muito grande mesmo, né? Para a família é um processo de luto mesmo, né, pelo que acontece, porque a pessoa está lidando com algo que é totalmente novo. Então, dentro da reabilitação neurofuncional, o que eu sempre tive também foi um processo de acolhimento com a família, para poder informar a família do que é que está acontecendo, para poder organizar essa casa para receber essa pessoa, né, com alterações diferentes, com necessidades específicas, né, então esses relatos também que eu pude acompanhar fizeram com que eu pudesse cada vez mais pensar nesse processo individualizado e pensar nessa necessidade de fortalecer a família e fortalecer a pessoa para o que ela vai viver depois, né? E do que é que vai acontecer nesse passo a passo. Então, quando a gente vai fazendo esse mapeamento direitinho, você vai sabendo o que é que pode ser esperado em cada fase, né? Então, eu já tive pacientes de tumores cerebrais, né, com um AVC pós-tumor, que tiveram esses processos de reabilitação muito satisfatórios. E, inclusive, falando sobre família, qual é o papel da família para contribuir até com a reabilitação, mas também com a saúde mental desse paciente? Total. E a família, ela tem que ser, assim, um braço mesmo para a fisioterapia, um braço para a reabilitação, porque quando a família entende todo o processo, a família realmente contribui e a família está
munida de informação para poder auxiliar essa pessoa, né? Quando você tem, às vezes, uma família que ela não recebe todas as informações, ela fica realmente tentando navegar no escuro. Então, a necessidade de informação, olha, foi essa área, o AVC foi desse tamanho, a gente vai esperar isso em tanto tempo, a gente vai esperar que essa fase passe daqui a tanto tempo, porque a gente consegue justamente ir passando para a família essas informações, e aí a família fala, olha, então chegar em casa eu tenho isso, né, eu tenho aquele móvel, a cama dele está perto de tal coisa, então a gente pode continuar fazendo tal exercício, então a família vai potencializando todo esse trabalho da reabilitação. E trazer a família para perto é o que a gente tem de maior sucesso mesmo. Imagina que ele vai comigo na reabilitação, né? Alguns casos, algumas vezes na semana ou algumas horas. Mas todo o restante do tempo ele está em casa. Então, a família, quando ela está munida de informação e quando ela sabe no que ela pode contribuir, ela ajuda e ajuda 100%. Vocês estão um ponto muito importante agora, porque assim... Querendo ou não, é um serviço ainda que acho que não está totalmente acessível pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, a família precisa investir nesse processo. E muita gente não tem como investir, por exemplo, estar na fisioterapia todos os dias, né? Sim. E aí entra a família em Exatamente. casa. Então, você passa, quando uma pessoa consegue um atendimento, né, na clínica e tem um acompanhamento especializado com você passa exercícios para fazer em casa também. Isso, exatamente. Eu já atuei também, né, no SUS, fazendo uma reabilitação, mas é justamente isso que eu te falei. Quando a família está bem informada, ela consegue fazer um auxílio muito grande. E nessa questão também da saúde mental, quando a família está bem informada, ela tem, né, uma tranquilidade sobre os processos que vão acontecer e ela consegue fortalecer o paciente, ela consegue fortalecer, né, o familiar que foi acometido pelo AVC. Agora, quando falta informação, quando a família está solta, realmente ela não consegue contribuir, seja no sistema do SUS ou seja no sistema particular, né? Nos dois, a gente precisa ter a família bem informada para ela conseguir auxiliar. Como que ela vai dar banho, como que essa pessoa vai deitar, qual é a melhor forma de dormir, né? Então, essas informações são informações muito básicas que todo terapeuta tem que se atentar para poder fortalecer a família, e fortalecendo a família, a gente tem também bons resultados depois na reabilitação, quando o paciente vem com a gente. Diria, então, que a falta de apoio da família seria também um dos maiores desafios? Sim, com certeza. É um dos maiores desafios. Infelizmente, a gente tem alguns processos, assim, de que, né, às vezes a família não está preparada para aquilo, ou a família deixa o paciente, né, com a família, eu digo, os pais, né, depois de algum acometimento, tipo, a pessoa é casada, e aí depois fica um tempo morando com os pais, nesse processo todo de reabilitação, às vezes as pessoas realmente não estão preparadas. Então, o papel do fisioterapeuta, às vezes eu já tenho vários relatos de pacientes que falam, às vezes a fisioterapia, né, foi o meu processo de acolhimento para poder fazer com que eu me fortalecesse para poder cuidar do meu marido, ou para poder auxiliar a minha esposa, ou para poder auxiliar a minha mãe. Então, quando a família não está pronta para poder contribuir, e às vezes isso é um processo mesmo, né? Eu falo que desde pequenininho eu ensino os meus filhos a cuidar. E a gente precisa ser treinado a cuidar, né? No nosso desenvolvimento de vida mesmo, todos nós ficaremos, né, velhinhos e teremos alguma necessidade de algum suporte. Então, a necessidade de cuidar é um processo. Ele é um caminhar que você precisa ir descobrindo. Então, às vezes, a família não está preparada para isso. E cabe a nós, profissional, também, às vezes, indicar quando é necessário um profissional, indicar quando é necessário a gente entrar com a psicoterapia, né? Olha, vamos tentar ver se você consegue um psicólogo para poder atender em alguns momentos. E dentro do SUS também a gente consegue, às vezes, fazer essas indicações, não só no particular. No particular, a gente já pensa muito nessa equipe multidisciplinar. Olha, eu vou te indicar para tal profissional, para tal, porque a gente precisa potencializar isso e aquilo outro. Mas no SUS a gente também consegue fazer esses encaminhamentos, e é importante para que a família esteja justamente empoderada para poder auxiliar no processo todo da reabilitação. Porque assim, no Sistema Único de Saúde, no SUS, né, existe uma fila maior, até porque tem muitos pacientes que não têm condições. Demanda é muito alta. Não tem condições de custear e acaba tendo que entrar nessa fila. Mas independente, enfim, da demora, eu acredito que o importante é não desistir. Exato. E continuar buscando essa recuperação. E aí eu queria que você orientasse também as famílias e até o próprio paciente que possa estar ouvindo,
E até alguém que nunca sofreu, né, um AVC, não conhece ninguém que tenha sofrido, mas tem que ter conhecimento, né, tem que estar de posse de informações. Como é que previne as complicações até do pós-AVC, né? Como é que evita que as sequelas sejam mais graves, né? E que ocorra, inclusive, um outro episódio de AVC. Sim, acontece bastante isso também em outros episódios, né, de AVC. A gente sabe que pessoas que têm doenças crônicas do tipo hipertensão, diabetes, pode acontecer de um segundo AVC, né, de um pós-acometimento, de uma reincidência do caso. Mas na questão do que a gente pode fazer de um trabalho preventivo é justamente isso, é cuidar da alimentação, praticar atividade física, né, ter uma qualidade de vida importante para a gente poder ter um processo de descanso, né, os níveis elevados de estresse também fazem com que a gente tenha um remodelamento cerebral e que essa atividade ela seja uma atividade muito danosa. Então, a qualidade de vida, né, buscar as consultas, né, preventivas, fazer os seus exames de rotina, né, nunca fui no cardiologista, vai no cardiologista, faça um exame, veja como que é que tá, veja como que é que tá as suas taxas, né, laboratoriais para poder acompanhar. Então, o cuidado com a saúde, eu acho que cada vez mais ele vem sendo necessário e informado à população para que a população siga caminhando e tendo a sua rotina de cuidado com a saúde, mas principalmente essas questões, às vezes, do que a gente, né, já tem um histórico familiar, eu não estou cuidando da minha rotina, eu não tenho uma alimentação regrada, eu não pratico nenhuma atividade física. Então, vamos começar a mudar isso, porque são muitas coisas que podem acontecer nesse caminho, né? E para os pacientes que me escutam, que já tiveram, que já foram acometidos por AVC, hoje com essa tecnologia e com a reabilitação mais específica, a gente ainda assim consegue retornar funções. Porque, como eu estou te falando, o cérebro, ele é mutável. Ele se transforma. Acho que o ser humano, aliás, o organismo do ser humano é muito inteligente, né? Ele é muito inteligente. E assim, o cérebro, ele realmente é uma máquina, né? Ele não para. Então, o que a gente imaginava antes, em que uma área morria, em que a gente perdia neurônios e que aquilo dali era o final, não é um final, né? Com a reabilitação, com um processo específico, a gente consegue ainda retornar e ter alguma melhora. Às vezes é uma adaptação que precisa ser feita, né? Uma adaptação para um membro inferior, uma adaptação para o pé, uma adaptação para a mão, que pode trazer uma qualidade de vida depois e uma independência, né? Então, cada vez mais, até mesmo no pós, a gente ainda assim tem ganhos justamente por esse processo de que o nosso cérebro, ele vai modificar, né? A gente vai começar a dar estímulo, ele vai aos poucos se modificando. E com essas tecnologias da própria neuromodulação, a gente consegue estimular bastante o potencial cerebral e, mesmo nessa fase tardia, ter ótimos resultados. Que bacana, assim, eu acho que deve ser fantástico para você como profissional ver ali um paciente fazendo atividades mínimas, né, de talvez conseguir, só que já passou por isso, viu um familiar passando por essa situação, sabe o quanto que é significativo você vê a pessoa ou você mesmo que passou por isso conseguir segurar um copo para tomar uma água sozinho, sim, conseguir ir ao banheiro sozinho, conseguir levantar sozinho e caminhar. Quando o básico é tirado de você, exatamente, você valoriza o quanto que o básico é importante, imprescindível para a vida, exatamente, né? Para a gente é automático, que está aqui com saúde. Levantei, fui no banheiro, peguei um copo d'água, tomei. É automático, a gente faz isso sem nem perceber. Mas quando você não pode fazer, aí você sim sente. Eu digo isso porque eu vi minha mãe passar por isso, ela não teve AVC, ela teve uma outra infecção no cérebro e assim, trouxe, no momento ali, né, que ela estava acometida com a doença, essa lentidão mesmo, né, essa flacidez, sim, essa recuperação foi demorada, então a gente sabe o quanto que é valoroso quando a pessoa consegue. E pro profissional deve ser fantástico. Como é que você se sente? Ai, não, é maravilhoso. Assim, eu falo que são as totais coisas que o dinheiro não pode comprar da gente, é esse reconhecimento e é esse retorno que a gente tem, justamente quando você vê uma pessoa entrar no seu consultório, que ela entra de cadeira de roda, né, em que ela pouco consegue se movimentar e depois você vê essa pessoa andando, ou até mesmo hoje eu que acabo topando na rua com algum paciente que eu atendi há muitos anos atrás, é muito maravilhoso, assim, né? É indescritível mesmo a sensação e é indescritível a sensação que a gente passa com as famílias também, porque às vezes pra gente que tá tratando são muitos pacientes, eu sou muito boa de fisionomia, graças a Deus, e consigo lembrar muito bem dos pacientes.
Mas às vezes a família nem tanto. E aí, às vezes, eu tô passando em algum lugar e a família para e fala: oi, doutora, tudo bem? A senhora cuidou do meu pai ou da minha mãe? Ou a senhora lembra de mim? Eu fui seu paciente e tudo. Então, é uma gratidão imensa mesmo pelo que a profissão pode nos proporcionar, né? O processo de reabilitar, o processo de habilitar as pessoas, ele é realmente um processo curativo e um processo, né, muito intenso na vida da pessoa. Eu falo que, assim, a gente tem que estar disponível também de saúde mental, né? Tem que se cuidar um pouco também. Porque, ao mesmo tempo que vem processos muito dolorosos, vem processos muito gratificantes. A cura, né? A cura é muito gratificante. A cura por dentro primeiro, sim, antes de curar por fora. Sim, e assim... Por mais, como eu tô te falando, por mais que às vezes exista uma sequela, quando a gente consegue adaptar, quando a gente consegue incluir esse indivíduo ao meio social e que ele consegue ter um nível de participação, sabe? Ir em lugares sociais, que ele consegue voltar ao trabalho, que ele consegue ir, sei lá, estudar, que ele consegue, sabe? Ir no mercado sozinho. Ir no mercado, ter as suas próprias conquistas, beber um copo d'água, comer sozinho, levantar sozinho, pentear o próprio cabelo. Então, são ações, assim, que a gente realmente não consegue descrever o tamanho da gratidão, sabe? Se eu for falar de quantas pessoas eu vi voltarem a andar, de quantas pessoas eu recebi em cadeira de roda, de quantas crianças que eu vi começarem a dar os primeiros passos, é um processo de gratidão eterna mesmo. É por isso que você fala com tanta empolgação também. Ah, pois vamos colocar um podcast aqui para uma semana inteira para falar de fisioterapia. Pra contar. Tem muita coisa. Você atende crianças também, né? Atende ainda? Isso. Agora eu tô diminuindo um pouco mais esse processo da neuropediatria, mas eu tive longos anos aí, pelo menos uns 8 anos, atendendo só a neuropediatria. E na neuropediatria a gente também tem casos de AVC, né, em crianças, tanto perinatal, né, ou pós-nascimento mesmo, e a gente vê sequelas e a gente vê uma família também que está muito desamparada. E eu entro na mesma questão. A informação, ela realmente faz com que a família esteja segura dos processos que ela vai enfrentar, né? E quando a gente fala de criança, nossa, a família move fundos, né, para poder ver a conquista da criança e ver os passos e ver cada função da criança que está chegando, né? Para uma criança, para uma pessoa que já é adulta, a gente tem um histórico de vida já, né, para poder acompanhar e na maioria das vezes a pessoa quer voltar à vida que tinha antes, né? Mas para a criança é um mundo de descoberta, né? Também é um mundo novo em que a gente vai traçando caminhos, trilhas aí que a gente vai percorrendo junto com as famílias. E até voltando a falar um pouquinho dos adultos também, acho que para falar um pouquinho sobre saúde mental, qual é a mensagem que você deixa? Eu sei que você não é psicóloga, né? A psicóloga poderia falar, mas pela sua experiência mesmo de trabalhar em equipes multidisciplinares, qual a mensagem que você deixa para esses pacientes, né? Sobre esse sentimento de querer voltar a ser como antes. Às vezes, talvez não seja possível, mas como entender mentalmente como se adaptar a essa nova rotina, a esse novo jeito de vida, essa nova forma de viver? Eu acho que são 2 palavras que me vêm muito à cabeça, assim, que eu converso muito com as pessoas. O primeiro é paciência, porque a gente precisa, né, trabalhar essa paciência, não só nos acometimentos de saúde, mas acho que na nossa rotina e na nossa saúde mental a gente precisa trabalhar. E coragem, né? A gente precisa ter coragem para enfrentar tudo que é novo. Então, se a gente consegue ter coragem para enfrentar, a gente realmente vai traçar novos caminhos e bons caminhos. Então, esse processo de transformação, ele é um processo complexo, né? Muitas vezes um processo doloroso, mas ele é um processo de transformação e transição que pode vir muita coisa boa depois também. Então, é ter coragem para enfrentar, paciência pelo tempo e a gente consegue, né, junto e conquistando bons ganhos. E receber o que a vida traz de novo agora nessa nova fase, né? Exatamente. Eu acredito que tudo acontece por um motivo, tudo tem uma razão e a gente aprende durante o processo ou depois do processo a gente entende, mas eu acho que tudo contribui para a nossa evolução como ser humano mesmo. Sim, e claro. Acho que, independentemente da situação de saúde de cada paciente, que eu acho que a saúde é o que mais afeta a gente, não tem como, né? Sim. Eu até vi um vídeo essa semana falando sobre isso, que você pode ter o problema que for, né? Mas quando você passa a ter um problema de saúde, quando a sua saúde te paralisa, aí você só tem um problema. Porque a questão de saúde paralisa todo o resto, né? Enquanto você não resolver a questão de saúde, você não consegue resolver nenhuma outra questão. O processo de saúde, o processo de adoecimento, ele realmente vem para poder parar a gente, né? O que eu
falei antes contigo dessa questão de como os dias hoje nos colocam dentro de uma máquina, né, de processamento. A gente precisa estar o tempo inteiro ativo, mas os processos de adoecimento e de saúde, eles realmente nos fazem parar. Então, se você não tem um momento para poder pensar no que é necessário transformar na sua rotina de vida, às vezes a saúde vai vir e vai te trazer. Não, tá bom, chega, para aí. O corpo vai te trazer, olha, vamos repensar um pouquinho esse processo que não vai ser legal o resultado. E diante de tudo isso que a gente conversou, a gente veio falar aqui sobre saúde física, né, reabilitação, mas não tem como desassociar isso da questão de qualidade de vida, de saúde mental e de acreditar, né? Você falou para coragem, paciência, é uma mensagem que a gente deixa aqui também. E acreditar que as coisas podem ser diferentes. Eu deixo essa mensagem também para os pacientes. Eu que já passei com isso dentro de casa com a minha mãe, né, em outra situação, mas também em estado de adoecimento de saúde, eu sei que as coisas passam. Então fica esse recado para todo mundo. Se você está passando por isso, tenha paciência, né? E coragem, sim, como a Mariane disse aqui, e as coisas vão passar. E eu queria agradecer que você tenha aceitado esse convite, venha conversar conosco e dar, além de orientações, mas essa injeção mesmo de esperança para essas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, né? Fico disponível aí para quem quiser me procurar. Eu tô nas redes sociais também, né? Quem quiser procurar o consultório lá da Neurofísio para poder tirar alguma dúvida, né? Que queira buscar realmente as terapias, né? Fique à vontade. E fico disponível para vocês também, sempre que quiserem bater um papo. Eu vou chamar. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE, com essa entrevista maravilhosa, cheia de informação, com a Mariane Gonçalves, que é fisioterapeuta neurofuncional, aqui trazendo informações sobre reabilitação e recuperação pós-AVC. E é isso. Se você quiser ouvir essa e outras entrevistas, acesse os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais!